Você já teve a sensação de que, por mais que tudo pareça certo na sua vida, algo simplesmente falta? É como se houvesse um buraco invisível dentro de você. Um vazio que não se preenche nem com sucesso, nem com elogios, nem com bens materiais. Pois é, ele também sentia isso. E o mais louco, tinha tudo para estar feliz. Mas por dentro, era como se estivesse em queda livre, sem saber de onde veio nem para onde estava indo. Até que uma frase atravessou sua mente como um raio. Uma daquelas frases que parecem ditas só para você. E foi nesse momento que a lei da atração explodiu diante dos olhos dele. Não como teoria bonita, mas como uma verdade viva, pulsante e transformadora. Pode parecer papo místico para alguns. Outros vão dizer que isso é só positividade tóxica. Mas e se eu te disser que existe uma ciência por trás daquilo que você sente e atrai todos os dias? E que ninguém nunca te explicou direito? Não, não é sobre desejar e esperar. É sobre entender como sua energia molda sua realidade. É contraintuitivo, sim. Afinal, fomos ensinados a correr atrás das coisas, não a nos tornar aquilo que queremos viver. Mas e se o caminho for exatamente o oposto? Prepare-se. Porque nos próximos minutos, você não vai apenas ouvir uma história. Vai descobrir verdades escondidas que podem virar a chave da sua vida, assim como viraram a dele. E tudo começa com aquelas palavras, aquelas que ninguém te disse na escola, mas que mudam tudo quando finalmente caem no seu coração. Sabe aquela sensação de estar correndo sem sair do lugar? Era exatamente isso que ele vivia. Por fora, tudo parecia nos trinques. Trabalho, status, até os sorrisos em eventos sociais. Mas por dentro, o buraco era profundo e silencioso. Ele já tinha lido dezenas de livros de autoajuda, feito terapia, testado até banho de sal grosso. E nada, absolutamente nada, preenchia aquele vazio que consumia cada pedaço da alma. Foi numa noite qualquer, dessas em que o sono simplesmente não chega, que ele escutou algo diferente. Estava rolando vídeos no celular, meio por tédio, meio por desespero velado, e aí, ploft, aquela frase apareceu. Curta, direta e poderosa. Era como se o universo tivesse esperado aquele exato momento para agir. Não foi só uma frase. Foi um tapa na consciência. Um convite. Uma senha para abrir um novo mundo. Desde aquele momento, ele começou a observar tudo com outros olhos. Era como se uma lente tivesse sido removida, uma que distorcia tudo com cinza. E o mais curioso, as coisas fora dele continuavam quase as mesmas. A diferença estava na forma como ele percebia. Ali, começou a despertar algo que ele sequer sabia que tinha. A consciência de que a realidade externa é reflexo direto da vibração interna. E aí, adivinha o que começou a ecoar na mente dele, como uma trilha sonora? A tal lei da atração. É curioso como a gente pode estar cercado de pessoas e, mesmo assim, se sentir absolutamente sozinho. Ele sorria com maestria, contava piadas, era o centro da roda, mas tudo isso era uma cortina. Por dentro, um cansaço pesado, um aperto no peito que ninguém via, nem ele entendia direito. E a parte mais cruel, quanto mais ele tentava parecer bem, mais a dor aumentava. Silenciosa, sim, mas devastadora. Foi nesse silêncio sufocante que a resposta começou a se formar, como quem sussurra num santuário. Ele estava no metrô, fones no ouvido, sem grandes expectativas. Até que ouviu, quase como um eco suave, algo sobre energia, vibração e responsabilidade. Era sobre a lei da atração. Mas, diferente do que ele imaginava, não era papo místico ou mágica instantânea. Era ciência emocional. A tal vibe, que ele sempre brincava com os amigos, agora fazia um sentido profundo. Ali, ele percebeu uma coisa poderosa. O universo não grita. Ele sussurra. E só quando o barulho do mundo lá fora diminui, a gente começa a ouvir. Aquele momento no metrô não foi coincidência. Era uma resposta.
uma chave, um ponto de virada. Desde então, ele passou a prestar mais atenção nos pequenos sinais. Frases aleatórias, músicas, até placas de rua. Tudo começou a parecer parte de uma conversa invisível entre ele e a vida. E, olha, as mensagens só estavam começando. A frase caiu como um raio, desses que não se espera nem tem para onde correr. Você atrai o que você é, não o que você quer. Ele congelou. Ficou olhando para o nada, com a mente girando mais rápido que notificação de celular num grupo de família. Porque se isso era verdade, e era, ele vinha fazendo tudo errado. Ele pedia, desejava, implorava por mudanças externas, mas dentro dele continuava vibrando escassez, medo e carência. Foi nesse ponto que o jogo virou. Ele entendeu que o universo não responde aos pedidos, responde às frequências. Não adianta pedir prosperidade se a alma ainda vibra culpa. Não adianta querer amor se por dentro se rejeita. E aí a ficha caiu. Mudar por dentro era a chave. Coisa que, convenhamos, ninguém ensina na escola. Foi aí que ele mergulhou fundo no autoconhecimento, começou a meditar e até trocou a playlist. Saiu o sertanejo sofrência, entrou o solfédio e affirmations da lei da atração. Para começar, ele fez um exercício simples e poderoso. Todos os dias ao acordar, escrevia 3 coisas que já era grato, mesmo que ainda não tivessem acontecido. Gratidão antecipada, sacou? Porque a vibração do já tenho é totalmente diferente da do ainda não veio. Isso mudou o jogo. Pouco a pouco, as coincidências começaram a surgir. Coincidência? Que nada. Era só o universo respondendo à nova frequência que ele começou a emitir. Tem um instante, quase sempre silencioso, em que a gente cansa de culpar o mundo. Foi exatamente nesse ponto que ele chegou. Cansado de apontar o dedo para fora, começou a olhar para dentro. Não foi fácil. Aliás, foi desconfortável pra caramba. Mas foi ali que ele percebeu que viver como vítima era confortável demais. Não exigia ação, só reclamação. Mas assumir o papel de criador, isso muda tudo. Ele começou a entender que pensamentos são como pincéis, e a mente, um grande quadro em branco. Se você pensa desgraça o dia inteiro, não dá pra esperar que pinte uma paisagem de paz. E com a lei da atração, isso se amplifica. Aquilo que você alimenta emocionalmente vira semente plantada no universo. Ele passou a escolher melhor os pensamentos, como quem seleciona os ingredientes de uma receita fina. Negatividade? Fora da dieta. Uma vez, depois de um dia tenso no trabalho, em vez de despejar frustração no sofá e reclamar da vida, ele sentou, respirou fundo e perguntou: como eu criei isso? Essa pergunta simples mudou tudo. Porque ela tira a gente do papel de vítima e nos devolve o poder. A resposta nem sempre vem na hora, mas o simples ato de se responsabilizar já muda a vibração. E o universo começa a conspirar diferente, como se dissesse: agora sim, você entendeu o jogo. Na escola, ensinaram sobre fórmulas, datas históricas e até a tabela periódica, mas esqueceram de falar da coisa mais importante: energia. E não estou falando só da elétrica, mas da que emana da gente, dos pensamentos, das palavras, dos sentimentos. Foi aí que ele entendeu uma verdade que virou a chave: tudo vibra. E essa vibração é o código de comunicação com o universo. E adivinha quem traduz esse código? A lei da atração. Ele começou a prestar atenção nas palavras que usava. Sou azarado. Nada dá certo pra mim. Só me ferro. Cada frase dessas é uma senha de acesso para uma realidade que ninguém quer, mas muita gente vive repetindo. Ele trocou essas expressões por afirmações conscientes, como: coisas boas sempre acontecem para mim. Tudo conspira ao meu favor. Parece bobo? Pois experimente por uma semana. A vibração muda, e a realidade também. Um dia, assistindo a um documentário sobre física quântica, ele percebeu: até os cientistas já admitem que tudo é energia, frequência, informação.
Não é papo místico, é ciência pura. E se tudo é energia, você é uma antena viva. Sintoniza o quê? É isso que você vai atrair. Então ele passou a fazer escolhas energéticas. Músicas que elevam, pessoas que inspiram, ambientes que recarregam. Porque quem entende isso não se permite mais viver no modo aleatório. Durante muito tempo, ele achava que bastava fechar os olhos, imaginar um carro novo ou uma casa linda, e pronto. O universo entregaria em 5 a 7 dias úteis. Só que nada acontecia. A frustração era constante. Até que ele entendeu o pulo do gato. Visualizar é só metade do caminho. O que realmente ativa a lei da atração é o sentimento. Você tem que sentir com o corpo inteiro, como se aquilo que deseja já fosse real. E sentir de verdade exige prática. Ele começou com um exercício simples, que você pode testar aí. Toda manhã, antes de levantar, fechava os olhos e sentia como seria acordar na vida dos sonhos. Como seria levantar da cama que queria, olhar o saldo bancário ideal, abraçar a pessoa amada. Não só imaginar, mas viver aquilo mentalmente com tanta emoção que até o coração acelerava. Essa vibração muda tudo, porque o universo não entende palavras, ele entende emoção. Depois disso, até o jeito de andar dele mudou. Caminhava como quem já tinha, falava como quem já era. A postura mudou, e as oportunidades também. Gente nova começou a aparecer, ideias surgiram, caminhos se abriram. Coincidência? Claro que não. Era ressonância. A realidade começou a refletir a identidade interna. E foi aí que ele começou a compreender por que tantos falham com a lei da atração. Porque estão só pensando, mas não estão sentindo. Tudo estava indo bem. Ou parecia. Até que num desses encontros com o silêncio, uma pergunta veio como um soco no estômago. Você está vivendo com medo ou com fé? Ele parou, respirou, travou, porque a resposta doeu. Ele percebia que, no fundo, mesmo com todo o papo de positividade e a prática da lei da atração, ainda tomava decisões com base no medo. Medo de perder, de errar, de não dar certo. A gente se engana bonito achando que está confiando, mas na prática está tentando controlar tudo. Ele se deu conta disso num momento simples. Recusou uma proposta incrível porque não era o momento certo. Mas na real, era medo de se jogar. E o medo bloqueia a vibração. Ele se lembrou de um trecho do livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, onde diz que a resistência ao presente é o principal gerador de sofrimento. Ali caiu a ficha. Ele precisava soltar. Soltar não é desistir, é confiar. É dizer para o universo: eu fiz a minha parte, agora é contigo. Foi nesse instante, entre lágrimas e um silêncio acolhedor, que algo dentro dele se aliviou. A ansiedade começou a ceder. E, curiosamente, as coisas começaram a fluir com mais leveza. Não porque tudo mudou de fora para dentro, mas porque, por dentro, ele passou a viver mais com fé do que com medo. E isso abriu espaço para algo ainda maior acontecer. Ele sempre foi cético com esses desafios de mude sua vida em 21 dias. Achava coisa de Instagram motivacional, mas, num momento de coragem e desespero misturados, decidiu tentar. Criou um ritual. Simples. Todo dia, logo ao acordar, escrevia 3 motivos de gratidão, 3 coisas que queria manifestar e fazia uma visualização guiada de 10 minutos. A ideia era manter a vibração no alto e deixar a lei da atração operar com liberdade. No começo, parecia bobagem. A mente criticava. Isso não vai mudar nada. Mas ele persistiu. E foi na repetição que a mágica começou a acontecer. Pequenas coisas surgiram. Uma mensagem inesperada, um convite profissional, até dinheiro esquecido na conta. Nada grandioso, mas tudo simbólico. O universo respondia como quem testa. Você vai continuar firme ou vai desistir como antes?
Ele continuou. E o ritmo da vida foi virando. Para quem quer aplicar algo parecido, ele recomenda 3 ferramentas que fizeram diferença. O livro O Milagre da Manhã, de Hal Elrod, o app Insight Timer, para meditação, e o caderno de afirmações, onde escrevia todos os dias frases como "sou abundante", "minha vida flui com facilidade", "o segredo?", "constância". Não é sobre intensidade, é sobre consistência energética. E com 21 dias, o que antes era prática virou identidade, e a realidade não teve outra escolha a não ser acompanhar. Se alguém mostrasse uma foto dele, de alguns anos atrás, ele mesmo talvez não se reconhecesse. Não só pelo olhar mais apagado ou pela postura curvada, mas pela energia. Era outro ser. Alguém que vivia no piloto automático, esperando que a vida fosse mudar por mágica, por sorte ou por piedade divina. Só que o dia em que ele ouviu aquelas palavras, aquelas que falavam sobre a lei da atração, foi o início de tudo que viria depois. Hoje, ele entende que não foi mágica. Foi ciência espiritual, aplicada com disciplina e fé. A vida não ficou perfeita, claro, mas ganhou direção, clareza, sentido. Ele parou de buscar fora e começou a cultivar dentro. Os problemas continuam aparecendo, como para todo mundo, mas a forma como ele reage é outra. A vibração mudou. E com ela, mudou a rota. É como se ele tivesse sintonizado uma nova frequência de realidade. E o universo, como um bom espelho, respondeu. O mais curioso é que, ao olhar para trás, ele sente gratidão por tudo que viveu, até pela dor, porque foi ela que empurrou ele para o fundo. E o fundo é o melhor lugar para pegar impulso. Hoje, ele compartilha o que aprendeu com quem está nesse mesmo lugar escuro, sem saber por onde começar. Porque se tem uma certeza que ele carrega agora, é esta. Quando você entende, sente e pratica a lei da atração, o impossível deixa simplesmente de existir. Agora que você entendeu os princípios por trás da lei da atração, o que vai fazer com isso? Vai continuar vivendo a vida como ela é? Ou vai finalmente começar a aplicar o poder que você tem nas mãos? Acredite, mudar de vida não é sobre esperar um milagre. É sobre escolher vibrar de maneira diferente, se responsabilizar pelo seu caminho e tomar ações alinhadas com os seus sonhos. A pergunta é: você está pronto para se tornar o criador da sua própria realidade? E não é só uma questão de querer, mas de sentir, de ser. Está pronto para se alinhar com a frequência certa? Para atrair tudo o que você merece? A mudança pode começar agora. Não amanhã, não na próxima semana. Agora. Então, por que esperar mais? Qual será o primeiro passo que você vai dar hoje para se aproximar da vida que você sempre sonhou? Se você quer continuar a aprender sobre como atrair tudo o que deseja e colocar essa energia no lugar certo, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Vamos juntos explorar tudo o que a lei da atração pode fazer por você. Porque, quando você entende isso, o impossível simplesmente deixa de existir.